É uma satisfação começarmos mais uma apresentação, mais uma atividade da nossa Semana da Qualidade Mostra Científica 2020 do Hospital Cardiopulmonar. Hoje com o tema geral da mostra e da semana, que é da exposição da qualidade, as- o que vivemos na pandemia da Covid e no âmbito da pesquisa clínica no cardiopulmonar. Tivemos um ano muito intenso. Eu sou o Luiz Ritt, sou gestor de ensino, treinamento e pesquisa do Hospital Cardiopulmonar e hoje nós contamos aqui com a presença de um time que se uniu para fazer pesquisa e trazer respostas durante essa pandemia. Temos aqui com o grupo que formou, né, e ainda forma o registro Recovid Bahia. Essa ideia que surgiu lá no início da pandemia, ainda em março, quando vimos a, a pandemia chegando, o que estava sendo publicado fora, e percebemos a necessidade de que precisaríamos conhecer também nossos dados. Então, hoje eu conto aqui com a presença do Dr. Nivaldo Filgueiras, que está aqui conosco. Nivaldo é cardiologista, coordenador da UTI cardíaca do Hospital IMEC, coordenador de pesquisa também no Hospital da Cidade, que embarcou nesse projeto conosco. Temos o doutor Ricardo Vieira, que não, acho que houve algum por motivo de força maior, não está ainda conosco aqui. Ele é do Hospital São Roque, de Piauí. O Ricardo também é cardiologista e também embarcou nessa, nessa jornada conosco. E junto isso com alguns colegas lá do cardiopulmonar. Não só eu, mas também com Dr. Eduardo Dazé, que é o nosso diretor, médico de qualidade, que teve conosco ontem, né? Uma brilhante apresentação. E eu me lembro quando conversando com o Dazé, disse, olha, nós temos que buscar ter os nossos dados, conhecer os nossos dados. E aí levamos essa ideia, junto com Keila, nossa coordenadora de pesquisa, montamos aí a várias mãos esse registro e alguns colegas também do cardiopulmonar embarcaram nessa. E aí eu cito Alan Neves, que é o nosso gestor de prática médica e coordenador da infectologia, Marcel Albuquerque, coordenador da epidemiologia clínica, e Matheus, que está aqui conosco. Matheus é cardiologista, Matheus Viana, hemodinamicista, pesquisador, curioso como eu e como todos nós, né, Matheus, aqui, e tem uma grande expertise também na área de estatística, e vem trabalhando junto conosco os dados estatísticos desse projeto, que eu gostaria então hoje de compartilhar um pouco com vocês. Eu Todos quem está aí na plataforma sabe que tem o recurso de fazer perguntas pela plataforma, né? Nós vamos estar interagindo, perguntem para tirar as dúvidas, compartilhar esses momentos. Então, como eu disse, foi um ano intenso na pesquisa, não só nos registros, mas participando também ativamente de alguns estudos na área do Covid, estudos multicêntricos. Amanhã nós vamos ter a experiência nacional do Grupo Coalizão. O Dr. Pedro Melo Barros vai nos trazer esse Grupo Coalizão que nós participamos também, né? E espero que a gente possa continuar contribuindo nesse caminho e que a vencer essa batalha, né, contra a Covid. Eu então vou trazer aqui inicialmente os dados e a gente conversa um pouquinho sobre o que foi esse registro, o que está sendo esse registro ainda, né? Então, esse é o registro chamado de Registro Covid Bahia, né? Eu falo em nome, então, de todos esses investigadores. Nós, lá atrás, né, já vimos, essa foi a primeira publicação no jornal, no New England, que traz a ocorrência de alguns casos de pneumonia viral em um mercado de mariscos na cidade de Wuhan, na China. E depois desta primeira publicação,
não só a pandemia se alastrou, como a pandemia também de informações e de publicações, muitas publicações boas, outras nem tanto, se alastraram também mundo afora. Essa segunda publicação aqui, já também chinesa, de um grupo maior de pacientes trazendo características dessa população, né? E assim foi com as publicações italianas, publicações americanas, europeias, trazendo como estava a dinâmica da pandemia em cada região. Aqui, então, não sendo diferente, nós pensamos, como eu falei no início, de que precisaríamos contribuir de forma com dados aqui regionais. Até porque a pandemia, ela o que se aplica à América do Norte, ou à Europa, ou à Ásia, pode não ser aplicado aqui em um âmbito mais regional. Então, esse time se reuniu, e aqui alguns que eu já comentei no início, eu, Eduardo Dazé, aqui Nivaldo Filgueiras, Hospital IMEC, Ricardo do Oliveira Vieira, do Hospital São Roque, Daniel também do Hospital São Roque, Vicente, Matheus, Viana, que está aqui conosco, Alan Neves, Marcel Albuquerque, Keila Borges, nossa coordenadora de pesquisa, que está à frente da coordenação clínica com toda a parte logística desse registro, né? E um grupo de acadêmicos da Escola Baiana de Medicina, também contribuindo enormemente, e aqui eu vou enumerá-los: do João Vitor Ramos, Beatriz Darzé, Cláudio Lucas, Luana Morim, que embarcaram também nesse projeto. Aqui onde estamos, então, foram 2 centros em Salvador, um centro em Feira de Santana, um em Piauí. E o objetivo geral desse registro foi de descrever as características clínicas e demográficas, né, dos pacientes atendidos por suspeita ou confirmação de Covid em hospitais no estado da Bahia. Esse era o objetivo geral, mas nós temos objetivos específicos, né? Comparar as características clínicas, laboratoriais, demográficas e a evolução clínica dos pacientes suspeitos não confirmados com os confirmados. Isso era um dado que a gente lá atrás já pensava, lá no início, conversando com o Darzé, com o Alan, quando começamos a bolar a ideia desse registro, foi de que muitos registros traziam dados só de Covid. Olha, é um registro de pacientes Covid, mas não existia um grupo para a gente poder comparar, ter uma ideia comparativa. Então, o registro aqui montado trouxe pacientes suspeitos, e aí sim teríamos aqueles que foram confirmados ou não, e aí nós poderíamos compará-los nas suas características e na sua evolução. Então, além de compará-los do ponto de vista geral e de suas características, buscamos determinar qual o prognóstico e os preditores de má evolução nos pacientes com COVID, os preditores de pior prognóstico nesses pacientes, os preditores de recuperação desses pacientes com COVID, comparando com os não COVID, descrever a prevalência de fatores de risco cardiovasculares nesses pacientes e comparar entre os grupos, desde o início também, sempre essa dúvida, essa discussão, se o prognóstico dos pacientes que tenham algum comemorativo cardiovascular, ele é pior. Descrever ainda a prevalência de comprometimento cardiovascular agudo, né, ocorrências de miocardite, arritmias, infarto miocárdico, avaliar preditores de comprometimento cardiovascular nessa população, comparar o curso, por exemplo, da COVID em usuários de inibidores da ECA ou bloqueadores da angiotensina. Isso foi uma resposta que se buscava lá no início, quando nós pensamos no registro. Logo depois saiu um estudo randomizado, que é o estudo Brace Corona, do Dr. Renato Lopes, que mostrou, ao nível multicêntrico, de que manter ou retirar não mudaria o prognóstico desses pacientes. Mas nós analisamos isso também nos nossos dados, né? Avaliar também a acurácia da tomografia de tórax no diagnóstico de COVID. Ao longo da pandemia, nós vimos que muitos queriam confiar-se no resultado das tomografias para se triar paciente, por exemplo, mas os dados publicados eram escassos nesse sentido, né? Buscar ainda descrever os achados de imagem.
e comparar entre o grupo com pior e melhor evolução e correlacionar esses dados com os parâmetros de complacência pulmonar, por exemplo, foi uma ideia que o grupo da nossa equipe de fisioterapia trouxe e, liderados lá por Helder, fisioterapeuta do cardiopulmonar, eles têm trabalhado esses dados aí de uma forma mais específica com relação à mecânica nos pacientes ventilados. Então, a metodologia foi de uma coorte ambispectiva, e o que foi, por que ambispectiva? Ou seja, ela é parte retrospectiva, porque assim a gente poderia pegar os casos passados, a partir do momento que os grupos iam entrando no registro, e também prospectiva, uma vez que o hospital, o centro, era ativado, ele poderia colocar os casos que passaram e os casos daí para frente. A ideia era um multicêntrico regional, local aqui no estado da Bahia. Nós convidamos diversos centros, foram feitas cartas convites no âmbito da parceria Cardiopulmonar Escola Baiana, mas esse foi o grupo que se uniu nesse propósito. E a população eram todos atendidos na emergência por suspeita de Covid, poderiam estar ou não internados. Então, olhando essa população, buscamos os desfechos. O que nós olhamos ao longo da internação desse paciente como desfecho para poder comparar lá na frente? O diagnóstico confirmado de Covid. Esse é o primeiro desfecho, o primeiro dado que queríamos ter em mãos. Qual a característica daqueles que confirmam e daqueles que não confirmam? Tempo de internação, necessidade de oxigênio terapia, de ventilação mecânica, tempo de oxigênio terapia, tempo de ventilação mecânica, presença de complicação cardiovascular e a mortalidade intra-hospitalar. Então, nós construímos um banco de dados com essas características, utilizando a ferramenta do REDCap, que é uma ferramenta muito ágil para a coleta de dados e que facilita muito esse trabalho, né, de coleta de dados. E agora, partindo já então para os dados preliminares. Eu gostaria de dizer que os dados têm sido ainda coletados, nós já temos alguns dados publicados em congresso, nós vamos ver mais à frente. Eu vou trazer aqui para os senhores os dados gerais dos primeiros 1.216 pacientes que estão na base, né? E depois eu vou trazer os dados mais específicos que já foram motivo de apresentação em algum congresso, no Congresso Brasileiro de Pneumologia recente, e algum outro dado de mais específico também, de um score que está sendo desenvolvido, e Matheus vai também poder comentar um pouquinho, que ele tem trabalhado juntos aí nesse score. Eu vou trazer já já também esses dados. Então, dados gerais, gente. Qual é a nossa população no momento nessa base? São 1.216 pacientes, com idade média de 52 anos. Perceba aqui que é a população total, e aqui ao lado aqueles que não eram Covid e os que confirmaram com Covid, que foram 815. Então, de antemão, percebemos aí que mais ou menos 2/3 dos pacientes, né, tiveram o diagnóstico confirmado de Covid. E o que eles diferiam? Nós buscamos, por exemplo, se os pacientes eram profissionais da área de saúde, né? Não houve diferença entre o percentual de ser ou não profissional de saúde e ser Covid, o diagnóstico ter sido de Covid ou não, quando se apresenta, por exemplo, a emergência. Se o paciente esteve fora do seu estado nos últimos 14 dias, interessante. Mais pacientes que não confirmaram Covid tiveram fora do seu estado nos últimos 14 dias. Agora, aqui um dado bem interessante, e a gente guarda essa informação lá para o score, ter um familiar ou um contactante na residência que tivesse com sintomas também. Foram 20% dos pacientes com Covid e apenas 12%. Isso foi significante, essa diferença. E essa informação nós vamos guardar lá para o score, que eu já adianto que ela é importante, como nós vamos ver, para discernir quem pode ou não ser Covid. Aqui uma pergunta que nós fizemos de início. Usar inibidor de ECA, chegar na emergência alguém que usava inibidor de ECA, isso era mais prevalente na população que confirmou Covid ou não? Não foi, né? Houve mais ou menos aqui um percentual em torno de 21% dos pacientes não Covid usavam um inibidor de ECA ou BRA, e 26%, pouco mais no Covid, mas isso não teve uma significância estatística, né? Da mesma forma que o uso de corticóide ou de algum outro imunossupressor não diferiu entre os grupos
que confirmaram ou os não confirmados por Covid. Essa é uma tabela um pouco mais longa, que traz a comparação também no grupo não Covid e o Covid, dos tipos de sintomas que eles se apresentavam. Isso é um interesse grande nosso, porque os dados que a gente tem eram dados do exterior. Então, conhecer como a nossa população se apresenta é importante. E aí, um dado logo que salta aos olhos é de que o paciente que chegava à emergência, que subsequentemente confirmava ser COVID, ele tinha mais tempo desde o início dos sintomas, ou seja, do início dos sintomas a procurar assistência médica, ele demorava um pouquinho mais. Esse indivíduo, a anosmia, né? 20% dos pacientes que confirmaram com COVID tinham, né, anosmia ou hiposmia versus 5%, isso também foi significante. A disgeusia, da mesma forma, né, não sentir gosto. E a astenia foi um pouco mais presente. Agora, percebo que todos os outros sintomas foram muito parecidos e a artralgia foi mais prevalente naqueles que não confirmavam COVID. Talvez aqui uma influência das arboviroses, que também, né, habitam aqui a nossa, estão sempre aí circulando, são mais ou menos já aqui endêmicas na nossa cidade. Então, a presença de artralgia entre os sintomas falou mais a favor de não ser COVID do que COVID. Interessante esse dado. Da mesma forma que dor torácica também falou a favor mais de não ser COVID. Presença de secreção respiratória. Então, como uma pneumonia viral, não esperava-se, né, na COVID, secreção respiratória. Quando esse indivíduo chega com sintomas, mas tem secreção respiratória, a chance menor. Lógico que aqui nós estamos avaliando isso de uma forma sintoma a sintoma. Lá, quando formos ver o score, nós vamos ver quais são aqueles que realmente eram independentemente relacionados ao diagnóstico, né, de COVID. A presença de odinofagia, né, dor de garganta, foi maior no não COVID. E a, a presença dor torácica, que eu já falei. Mais uma vez, passando agora para sinais, né, saindo de sintomas para sinais, nós percebemos que a saturação em ambiente foi um pouco menor nos pacientes COVID e, e a frequência cardíaca também era menor. Não houve diferença na temperatura no axilar na apresentação, e a gente se preocupa tanto em medir temperatura no dia a dia em todos os locais, né? Dados laboratoriais, o que chamou a atenção? Leucograma menor nos pacientes que confirmaram COVID e uma PO2 um pouco menor. E agora vamos para desfechos. Nessa população geral, aqui eu tenho pacientes internados e não internados, né? Da população, tanto COVID quanto não COVID, 45%, 46% precisaram ser internados. Então, não houve diferença da necessidade de internação em quem era e quem não era COVID. Da mesma forma que não houve uma diferença em termos estatísticos da necessidade de UTI. Então, pacientes que se apresentaram sintomáticos, que precisaram internar, a necessidade de UTI foi muito parecida nos dois grupos. Necessidade de oxigênio, não, foi maior no grupo COVID, né? Da mesma forma que não foi significante a diferença da necessidade de ventilação mecânica. Agora, este é um dado interessante que nós ainda vamos explorar nas nossas análises futuras, que foi a necessidade de diálise. Então, 5,2% dos pacientes da população global, né, precisaram de diálise, versus 1% daqueles não COVID. Esse é um dado interessante que nós vamos ainda evoluir para entender melhor esse dado, quais eram os preditores que estavam relacionados à necessidade de diálise nesse grupo e compará-los, por exemplo, ao grupo não COVID. E óbito, que é o que todos nós queremos entender também melhor, né? A taxa de mortalidade nesses grupos como um todo, lógico, foi de 7,6% no COVID, 5,7% no não COVID, o que não houve uma diferença estatística, apesar de numérica existir, um pouco maior no COVID, mas do ponto de vista estatístico, isso não representou uma diferença. Um outro ponto interessante só de ressaltar é que aqui é uma população que há sim um viés de seleção,
porque são pacientes que vieram à emergência e que metade deles, praticamente, internaram. Então, a população de maior risco, por isto está mais ou menos na média aí, um pouco até abaixo do que a média mundial de mortalidade de pacientes que precisem aí hospitalização, que vem às emergências, que gira em torno, às vezes até de 10% ou mais. Eu vou trazer, então, agora dados que já foram apresentados ou publicados, e a gente parte depois para uma discussão e as perguntas da plateia. Esse foi um trabalho, um dos objetivos específicos, que foi analisar a acurácia. Naquele momento, isso foi apresentado no Congresso Brasileiro de Pneumologia, nós tínhamos analisado apenas 286 pacientes que tinham tomografia, né? 63% tinham diagnóstico de Covid, 56% era do sexo masculino, e a idade mediana, que era 69 anos desse grupo. Olha que interessante, né? A presença de vidro fosco, né? No Covid, 60%, como já descrito, né? O padrão de pneumonia de vidro fosco, 80% dos pacientes Covid tinham acometimento bilateral, né? E em 80% dos pacientes Covid versus 20%, o radiologista, mesmo sem ter o diagnóstico, aqui é importante dizer que os pacientes eles sabiam que existia uma suspeita, mas não sabiam o diagnóstico, né, do paciente, na grande maioria das vezes, eles 80% tinham um laudo sugestivo, né? Comprometimento mais de ser 50% em 16% dos pacientes. E como isso foi em termos de acurácia? Eu estou com uma visita aqui. Vem para cá. Papai, eu só conversar com você. Agora não. Papai vai já. Rapidinho. Ah, não. Então, em termos de valor preditivo positivo... Não, não é fora daqui não, só quero falar. Minutinho, gente. Dar aula em casa é assim, tem visita, né, de vez em quando. É fogo. Então, o valor preditivo positivo de uma tomografia sugestiva foi de 87% e o valor preditivo negativo de 70%. Esses dados são dados ainda iniciais em 286 pacientes. Nós estamos analisando agora a coorte completa com 760 pacientes com tomografia. E esse é um dado muito interessante, porque na literatura, por exemplo, o trabalho que nós buscamos com o maior número de pacientes não tinham, se eu não me engano, 300 pacientes. Então, a gente tem um N substancial que poderemos, com certeza, trazer dados interessantes para a literatura. E o score diagnóstico Recovid? Então, dentro desses dados, nós começamos agora analisando, primeiro, a predição do diagnóstico. E prever o diagnóstico é algo importante no sentido de que, muitas vezes, nós tomamos decisão, principalmente na emergência, ao internar um paciente, se eu vou alocá-lo na unidade COVID, se não vou alocá-lo na unidade COVID, né? Se eu vou coletar exame do paciente, se é uma suspeita de COVID, sim ou não, se até eu ter o resultado do exame, como eu vou conduzir esse paciente? Isso gera, né, consumo de recursos e tudo. Então, ter uma ideia mais apurada de se esse paciente tem uma maior ou menor chance de ser um COVID é muito importante. Hoje, nós fazemos isso como? Fazemos muitas vezes com o feeling do médico que está lá na ponta atendendo na emergência. Então, ele tem que ter o tino de pensar em COVID, se pensar, pedir o exame e até ter o resultado do exame. Nós, no cardiopulmonar, vivemos uma situação sui generis que temos um RT-PCR que sai com 1h30, no máximo 2 horas, nós temos e conseguimos fazer hoje para todos os pacientes que internam no hospital. É possível se fazer um PCR e ter esse resultado até antes de alocá-lo na unidade, mas essa não é a realidade da maioria dos hospitais aí fora. E essas decisões são tomadas sem você ter realmente essa confirmação ou não. Ainda há o fato de se poder ter um exame negativo dentro de uma janela.
e eu ter de decidir se, mesmo no exame negativo, eu não preciso manter esse paciente isolado até poder repetir o exame para aumentar a sensibilidade do método. Então, após uma análise de quais variáveis eram mais ou menos prevalentes em cada um grupo que era COVID e não era COVID, essas foram aquelas que foram os preditores independentes, ou seja, que, independente das outras, elas tinham uma relação com o diagnóstico. Ter um contato domiciliar. A chance de que um indivíduo que chega na emergência com sintomas e que diz, olha, eu tenho alguém em casa que está com o mesmo sintoma, a chance de ser COVID aumenta em 3,8 vezes. Se ele refere que tem anosmia ou hiposmia, a chance dele ser COVID aumenta em 5 vezes. Se ele tem artralgia, a chance reduz em 84%. Agora, um dado interessante: se ele é obeso. Se ele é obeso e chega com sintomas, a chance de ser COVID aumenta em 9 vezes. E o achado da tomografia sugestivo de pneumonia viral, com base nos critérios da Sociedade Americana de Radiologia, aumenta em 10 vezes a chance. Com isso, nós criamos scores para cada um desses achados, 13 pontos, 16 pontos, com base na estatística beta. Se a presença de artralgia, menos 18 pontos, conta negativo, né? 22 pontos para obesidade e 23 pontos para o achado sugestivo de pneumonia viral na tomografia. E aí, o que encontramos? Nós fizemos, então, uma análise que é chamada de curva ROC. Essa curva analisa a acurácia desse score. Aplicamos isso em 516 pacientes e validamos em outros 244 pacientes. E a acurácia do score, ou seja, o balanço entre a sensibilidade, a chance de achar quem realmente é COVID, versus a especificidade, a chance de afastar aqueles que não sejam, foi de 83%, e isso foi muito significante. E quando a gente jogou isso para validar essa score na população de validação, isso manteve aí a sua estatística em torno de 80%, o que é muito bom. Só para poder aqui ilustrar, jogar uma moeda para cima é 50%. Então, o achar é 50%. Então, nós conseguimos melhorar para 83% a chance de você acertar no diagnóstico de COVID utilizando esse score, né? Aqui é uma comparação interessante, na linha verde, do score sem os dados da tomografia. Na linha azul, a tomografia sozinha. E na linha vermelha, o score completo. Então percebam que você vai aumentando a acurácia quando você vai incrementando aqui só os dados clínicos, aqui só a tomografia, aqui dados clínicos e tomografia. E o incremento de discernir o diagnóstico foi significante quando a gente utilizou o score como um todo, mesmo quando eu comparava com a tomografia sozinha, porque alguém pode dizer, por que eu quero o score? Eu posso fazer uma tomografia se tiver padrão de vidro fosco compatível, você já mostrou que o valor preditivo positivo é muito bom, então eu não preciso nem de score, mas não, o score e os dados clínicos ainda assim agregaram valor para esses pacientes. Então, dessa forma, o que eu quero que trazemos de conclusão é de que a união de instituições, né, isso aconteceu a nível nacional, está acontecendo com o Grupo Coalizão, amanhã a gente vai discutir um pouquinho mais do que é o Grupo Coalizão, do que está sendo as publicações do Grupo Coalizão, a importância do Grupo Coalizão a nível hoje mundial, com publicações de grande peso, mas isso também tem que ser feito a nível regional. E aí esse grupo aqui de médicos, de pesquisadores e de hospitais que se dedicaram seu tempo e apostaram nessa ideia e já ainda estamos trabalhando ainda muito nesses dados, esperamos que muito possamos contribuir para que possamos realmente dar o fim nesta pandemia, deixar isso como uma história, como o Darzé ontem trouxe, né, das histórias, que essa seja uma história para nós contarmos no futuro do que passamos durante esse ano de 2020. Eram essas minhas considerações, eu vou abrir então aqui para a participação da mesa. Nivaldo, eu acho que ele tem um compromisso, vai precisar sair, eu vou então logo que puder abrir a palavra para ele. Muito obrigado. É, Nivaldo, obrigado.
eu né? vou passar a palavra para você, que eu sei que você tem um compromisso. Isso, Por não sei se você favor, está e me ouvindo. Está me ouvindo, Rit? Eu queria, por na favor. verdade, agradecer muito o convite, né? A oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento. Dizer que é um prazer estar de novo com o pessoal da Cardiopulmonar, uma casa que eu participei e vivenciei durante muitos anos, quando fui plantonista aí da unidade coronariana e vivenciei anos muito felizes aí nessa instituição e fico muito feliz de estar novamente aqui participando de uma sessão da Cardio. Saudar meu colega Matheus, querido amigo, que dividimos a preceptoria do Hospital São Rafael, né? Participamos da formação de grandes residentes como Roger, Manuela, Geude lá atrás. Dizer que é um prazer estar aqui com você. Ele também dividiu comigo a diretoria na época que Augusto Almeida foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seção Bahia, e muito nos honra estar vivenciando esse projeto em comum. Dizer que realmente esse aspecto de colaboração, de participarmos, fazendo projetos em conjunto, nós damos um grande exemplo para a comunidade. Hoje eu estou temporariamente à frente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia e a gente tem hoje um papel à frente dessa sociedade e acha que é muito importante que a gente da Bahia dê o exemplo para todo o Norte-Nordeste, a oportunidade de fazermos trabalho cada vez mais colaborativos. Vejam vocês que em pouquíssimo tempo nós conseguimos 1.200 pacientes coletados, né? A possibilidade de um score diagnóstico que é único ainda na literatura, é uma oportunidade e um prazer estarmos podendo contribuir para a ciência aqui no Brasil. A coalizão foi um grande exemplo disso. Nós temos o nosso orientador em comum, que foi o professor Renato Lopes, que foi um dos líderes desse projeto. Ele orientou minha tese de doutorado, juntamente com a orientação da tese de doutorado do Dr. Ritt. E esse grande pesquisador nacional foi um grande líder no processo em relação à coalizão. E que exemplo foi a coalizão, podendo mostrar uma ciência de qualidade do nosso país para o mundo. Então, eu fico muito feliz. Nós temos ainda um projeto em comum, que é um score Isso. prognóstico, que é um score que nós fizemos na unidade, na nossa coorte de pacientes do Hospital da Cidade, né? E caracterizamos esse score como um score PICHOC, e estamos com um projeto em conjunto, em comum, esse mesmo grupo de colegas e outros hospitais, incluindo agora o Hospital de São Paulo, numa rede de colaboração, em que a gente agora vai iniciar a coleta desses dados em relação a esse score prognóstico. Então, imagine, nós teremos em um futuro muito próximo um score diagnóstico com a qualidade do que Ritt apresentou com esses dados e já agora, nesses próximos dias, um score prognóstico que, quiçá, pode ser um score que talvez seja até melhor do que os scores tradicionais de UTI que estão aí validados, como, por exemplo, o SAPS-3 ou o CURB em pneumonia. Então, a gente vai ter uma experiência muito interessante da possibilidade de estar mostrando ciência para o Brasil e para o mundo. Eu queria Verdade, Nivaldo. parabenizar vocês, viu? Por isso, É, infelizmente, eu realmente não vou poder continuar em virtude de um outro compromisso, mas eu estou muito feliz de poder estar participando desse projeto. Saudar aí Daniel, também representando o Hospital São Roque de Piauí, outro grande parceiro. Nós estamos de mãos dadas, mostrando uma ciência de qualidade para a Bahia, para o Brasil, quiçá para o mundo. excelente, Nivaldo. Isso lá no início, né, Nivaldo, quando a gente começou a conversar, e Ricardo também, não só, você veja, surgiu, o mesmo que está ocorrendo com a coalizão a nível nacional, a gente fez a nossa coalizão local, né? Tem o registro, já vai surgir agora o PCHOC, que é um trabalho que vocês, um score que vocês validaram e publicaram em pneumonia como um todo, e agora aplicando ele para a pneumonia viral da Covid, né? Começamos os estudos, a participar em alguns estudos em comuns, né, multicêntricos, vocês aí na EMEC, o São Roque foi um dos principais centros em um dos estudos, por exemplo, do Grupo Coalizão, né? Daniel está aqui hoje representando a equipe do São Roque, que Ricardo está com intercorrência lá no hospital, e está aí conosco, Daniel, seja bem-vindo, tá nos ouve? Eu Olá, queria, Rit. então, Boa Rapidinho, noite. boa noite, Daniel. Então, Estamos excelente, acompanhando aqui. excelente. Diga, Nivaldo. eu queria então saudar a todos, desejar uma boa noite. Obrigado por estar fazendo parte desse grupo. Eu vou estar sempre à disposição no que eu puder ajudar,
né? E Rit é um grande parceiro, meu braço direito, hoje é o diretor científico da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, e nós trabalhamos juntos há muitos anos. É Espero verdade. estar cada vez mais contribuindo com vocês no que eu puder, né? Agradeço Vamos, muito o convite, me perdoe porque tem uma outra reunião agora, nesse vamos momento eu juntos. vou ter que sair, mas foi muito bom participar com vocês. Uma boa noite, Vamos juntos. viu? Valeu, irmão. Obrigado, amigo. Obrigado, Nivaldo. Deus, um abraço, Boa Um Daniel, noite. abraço. tudo bom. Pois é. Tchau. Então vamos seguindo aqui. Eu acho que quem tiver perguntas, eu não sei, André está conosco aqui online e está de olho nas perguntas, né? Para quem tiver perguntas, pode colocar aí no chat do evento, na página do evento, né? cardiopulmonar.com.br/evento. E eu vou aqui aproveitar com o Matheus, hein, Matheus? Como você acha que esse score vai poder aí, você que trabalhou esse tempo nesses dados, eu comecei a mexer nos dados, mandei para Matheus aí a gente passou aí umas um fim de semana inteiro, não foi, Matheus? Praticamente ligado nisso, e ainda Isso. estamos terminando de trabalhar agora no paper. Diga aí, Matheus. Eu acho a ideia fantástica, Rit. Assim, antes de mais nada, assim, parabenizar a iniciativa, né, por ter feito essa coalizão local que você mesmo comentou, né, assim, trazendo dados muito realísticos, né, a respeito da pandemia. Eu acho que a gente tem uma pandemia de informação, né, na literatura médica, e não é por menos, por ser uma doença que está causando tanto estrago na nossa sociedade. E trazer informações e gerar conhecimento local é uma coisa fantástica, é uma iniciativa muito válida, e você liderando com o Darzé e o pessoal da Cardiopulmonar, juntamente com os centros no interior, em Piauí, em Feira de Santana e aqui em Salvador, eu acho que é uma coisa digna de louvor mesmo, de muita, muita empolgação. Com relação a esse modelo preditor diagnóstico, eu acho que é uma iniciativa que, para nossa realidade, é muito útil, né? Assim, não é, como você mesmo comentou na sua apresentação, não é toda instituição que tem a facilidade analítica que tem a cardiopulmonar, né? Então, muitas vezes a gente sabe que o delay aí da coleta do material até o diagnóstico por RT-PCR é muito significativo. E uma outra coisa também que me incomoda muito nesse contexto da pandemia, e que não pode deixar de ser diferente pelo risco populacional que esse vírus nos impõe, né? É essa questão do pensamento dicotômico, né? Que a gente tem em todas as unidades hospitalares. Tem Covid, não tem Covid. Pensou em Covid, tem que seguir obrigatoriamente o fluxo Covid. E a gente sabe que o pensamento diagnóstico de doenças, ele varia de 1 a 99%, é um pensamento probabilístico, né? A gente pode pensar em Covid, mas tem pacientes que a gente pensa mais em Covid, tem pacientes que a gente pensa menos em Covid. No entanto, a gente está aprendendo a lidar com essa doença agora, e é uma miríade de sintomas muito ampla. E isso é uma coisa que é muito, muito incômoda para nós médicos, né? A gente, muitas vezes, chega o paciente lá com sintomas que são sintomas muito esdrúxulos, e, no final das contas, esse paciente depois aparece com um teste positivo para COVID, e isso E outros, acaba... né, Matheus, que tem um quadro muito típico e não são. Então, essa Exatamente. combinação é difícil de fazer. É Eu não sei. muito difícil, e o raciocínio é tudo ou nada, né? Por quê? Porque é um risco populacional muito grande. Se um paciente COVID entra na unidade não COVID, acaba pondo em risco toda a unidade, né? Então, raciocinar probabilisticamente aí é uma coisa que é de fundamental importância, e se eventualmente nós conseguirmos ter um modelo diagnóstico confiável, vai ser extremamente útil, principalmente para aquelas áreas em que o atraso na coleta do material para a detecção viral e o diagnóstico seja muito grande, né? E a gente sabe que nós temos diversos centros
no nosso país, né, de saúde no nosso país, que não tem essa facilidade logística e analítica que a cardiopulmonar tem, né? Então, eu acho que esse é a grande sacada desse modelo diagnóstico. E quando a gente vê na literatura, com essa pandemia de informação, a gente vê alguns trabalhos que tentaram fazer isso, mas trabalhos que não fizeram com esse rigor metodológico que o Recovid está fazendo, né? Assim, com a coorte de geração do modelo, com a coorte de validação do modelo, com uma amostra randômica, com um significativo número de pacientes que foi feito a tomografia, mais de 700, quase 800 pacientes, e esses dados ainda estão sendo coletados, né? E com 500 e tantos pacientes, né, como você mostrou na coorte de geração do modelo, e mais quase 200 e tantos pacientes para a coorte de validação. Quando a gente vai ver isso na literatura, não tem essa amostra populacional de um estudo observacional com esse número e essa quantidade de informações, e essa quantidade de variáveis que foram coletadas a priori, né? Então, eu acho que esse valor de estatística C para o modelo diagnóstico, né, esse estatística C não, de área abaixo da curva ROC para o modelo diagnóstico, de 0,82, é um valor que é mais realístico, né? Assim, a gente tem diversos estudos aí com menos pacientes, com valores maiores, no entanto, não tiveram esse rigor metodológico Talvez que tenha ali o Recovid teve. alguma questão de seleção, né? Alguma coisa assim, né? E uma coisa muito legal também é que, assim, você vê que tem, recentemente, fazendo uma revisão na literatura, e essa coisa é muito dinâmica, né? Tem muito estudo chegando o tempo todo. Eu me deparei com uma meta-análise avaliando a acurácia, a sensibilidade e especificidade da tomografia, né? Mas quando você vai ver o pool de estudos que compõem essa revisão sistemática, são estudos de qualidade muito que deixam a desejar, né? E que trazem uma sensibilidade muito alta para a tomografia, de 90 e tantos por cento, mas especificidade baixa, porque a gente sabe que velamento em vidro fosco pode estar presente em diversas outras doenças, né? E a sacada do Recovid é isso que você falou, como é que a gente realmente testa a acurácia diagnóstica? É se há algum valor incremental em relação àquilo que Existe padrão, que, né? aquilo, que aquele teste se propõe, né? É. E aí a sacada maior ainda é, já que a tomografia já está tanto em voga e tem uma sensibilidade tão grande, por que não fazer só a tomografia? E a gente vê que os dados clínicos incrementam um pouco, 0,06 na área abaixo da curva ROC, mas tem um valor incremental estatisticamente significativo. E isso deve ser levado em consideração, né? E isso é muito legal, né? A gente estava conversando antes da apresentação, já pensou a gente colocar esse modelo logístico num pronto atendimento? E isso é muito simples, né? Uma planilha do Excel, a gente consegue fazer isso. E com esse modelo logístico que você mostrou aí, a gente consegue estimar a probabilidade daquele paciente ter COVID, perguntando apenas 5 coisas, né? Cinco perguntas, né? É. 4 perguntas e uma tomografia, né? E uma tomografia, né? Não sei se Então, Daniel, isso é muito legal. acho que Daniel está aí também, pode trazer um pouco da experiência lá do Hospital São Roque, como é que tem sido a experiência dele nos estudos, no próprio Recovid, e do uso e da participação deles aí em outros estudos, como é que tem sido esse desafio nesse tempo, Daniel? Você e Ricardo aí que fizeram um trabalho em Piauí, no Hospital São Roque, assim, muito diferenciado. Eu chamo, eu chamo São Roque de Boston da Bahia, viu? Muito bem. Com o entusiasmo do Dr. Ricardo, as coisas funcionam bem e a gente faz acontecer de uma maneira bem interessante. Bom, alguns aspectos aí que foram pontuados, a gente vê aqui na nossa realidade. A gente não tem acesso ao PCR de uma maneira imediata. Então, o fato de a gente vislumbrar a possibilidade de definir qual a probabilidade pré-teste do paciente, isso vai trazer um impacto na condução inicial do paciente.
Até porque a gente sabe que a sensibilidade e a especificidade de qualquer exame, seja o PCR ou a tomografia, ela muda com o cálculo dessa probabilidade. Então, essa curva ROC com um poder tão interessante de definir essa probabilidade pré-teste pode mudar, inclusive, a interpretação dos resultados, seja negativo ou positivo. Então, acho que um ponto interessante a registrar é esse. Com relação aos estudos de coalizão, eles têm sido uns estudos volumosos. A gente participou da coalizão número 1, da coalizão número 2, que foram os pacientes internados, menos graves, em baixo fluxo de O2, e os pacientes mais graves. Esses já foram concluídos, foram publicados, e agora a gente está em fase final de recrutamento para a coalizão 5, que são os pacientes ambulatoriais. Excelente, Daniel. Vocês estão muito bem aí no Grupo Coalizão. Amanhã a gente vai ter o Pedro Barros, que é um dos líderes do Coalizão, junto com o Renato Lopes, junto com o Otávio Berranger, a nível nacional, vai estar conosco amanhã. Ele que é do BCRI, né, do Brazilian Clinical Research Institute, vai trazer ainda mais dados, né? A Coalizão, vocês vão ver amanhã, que já teve publicação no New England, publicação Lancet, e esse grupo todo publicando junto. Tem uma pergunta aqui, Catiane Andrade, nossa diretora de pessoal, pergunta aqui se nós já utilizamos a evidência desse estudo na prática, principalmente nos hospitais com mais dificuldade nos recursos diagnósticos. Excelente pergunta. Nós queremos em breve, já que possamos estar usando. Hoje é a primeira vez que apresentamos aqui publicamente os resultados desse estudo. Então, esses resultados a gente está trabalhando agora, escrevendo isso para buscar uma publicação, né? Mais uma apresentação pública. Nós tivemos uma apresentação já da primeira etapa desse score no Congresso Brasileiro de Pneumologia. Foi apresentada o trabalho do score, da acurácia da tomografia foi apresentado pelo acadêmico João Vitor, e esse do score foi pela acadêmica Beatriz Dazé, mas ali foi uma análise inicial, e agora esse mais robusto, com 760 pacientes, nós estamos terminando de escrever, e esperamos que em breve saia publicado, mas com os dados agora, começar a divulgar para que as pessoas possam realmente utilizar. E aí entra a vontade e a necessidade de publicar logo para que isso possa já ser utilizado no dia a dia. Excelente. Algum comentário a mais, Matheus? Não, Rit. Daniel? Eu acho Parabéns que pela apresentação. eu que agradeço a Muito vocês boa. todos, porque se nós não tivéssemos unidos aí nesse intuito, não seria. Um dia desse nós acharíamos impossível, né? De março a agosto, setembro, que foram coletados os dados, outubro e novembro a gente tem analisado, se juntar 1.200 pacientes numa base de dados. Então, eu acho que para a pesquisa clínica, né? Para pesquisa clínica bem feita, de verdade, fora colocando de lado toda essa falácia que existe aí, eu acho que a pandemia vai deixar um legado, né? Eu acho que Dazel foi muito feliz quando ele mostrou isso na apresentação dele, né, das histórias das pandemias anteriores, os legados que se deixaram para depois, e com certeza a pesquisa clínica mundial e nacional vai mudar daqui para frente, né? Nós estamos vendo aí, se dizia, estudo de vacina demora 5 anos para ser feito. Demorava 5 anos para ser feito antes da pandemia. Na pandemia ele está sendo feito com rigor, né? Dentro do porquê? Porque todas as instâncias fluíram, né? Todo mundo se engajou. Nós, para fazermos isso aqui, nos engajamos, deixamos de fazer outras coisas, até porque a própria pandemia nos obrigou a deixar de fazer algumas outras. Matheus fez menos CAT na pandemia, eu atendi menos consultório, Ricardo. Então, cada um pôde dedicar um tempo a mais para a pesquisa e a necessidade de trazer respostas de forma rápida, né? Agora, respostas de verdade. Eu acho que é isso que a gente busca. Eu queria finalizar agradecendo, primeiro, a toda a equipe de pesquisa clínica do cardiopulmonar, e aqui eu quero enumerar
Keila Borges, que é nossa coordenadora de pesquisa, Karina, enfermeira, toda a equipe, Bianca, estagiária, nós temos toda uma equipe lá que trabalhou com afinco no background para poder fazer isso aqui acontecer, né? Todo o trâmite de comitê de ética, todo o trâmite de coleta de dados, né? Toda a equipe dos acadêmicos da Baiana, né? Além dos hospitais e das equipes dos hospitais que têm participado. E ao Cardio Pulmonar e a Diretoria Médica de Qualidade, Eduardo Dazé, por propiciar o ambiente para que isso possa acontecer no âmbito do Centro de Estudos Clínicos lá no hospital. Convido a todos que queiram conhecer o nosso Centro de Estudos, né, e que queiram participar desse ou de outros estudos, a nos contactar. Amanhã nós temos uma palestra, como eu já falei, com o Dr. Pedro Gabriel Barros, que é do BCRI, e vai nos falar, então, da pesquisa. Aqui nós falamos do regional, agora vai falar do nacional e do internacional, sobre o Grupo Coalizão. Então, eu espero todos vocês amanhã, nesse mesmo canal, né? Uma boa noite a todos, tenham uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Daniel. Boa noite. Boa noite.